Vamos lá, gente, ver se agora a gente consegue fazer. Vamos lá. Vamos ver se dá certo a gente voltar, retomar aqui. Vamos entrando aí pra gente retomar a nossa live. Tomara que agora não caia mais, né? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre esse tema. Então, quando a gente fala sobre essa condição, né, da mulher, ela entenda, tá? O que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é assim: eu me comunico com você, você é mulher e você hoje está na condição, né? Você hoje está na condição de ser uma mulher temente ao Senhor. Eu entendo isso, né? Que você é uma mulher temente ao Senhor. 90 não, gente, até mudou um pouco mais. 89% do meu público é feminino e mulheres que sofreram de alguma forma uma traição no casamento. E não somente uma traição sexual, muitas também sofreram traição financeira, muitas sofreram traição porque o cônjuge preferiu a família em detrimento a ela, ou preferiu os filhos em detrimento a ela. Então, dentro de um contexto geral, dentro de uma condição geral, as pessoas estão aqui nas minhas redes sociais porque acharam em mim um lugar para ouvir alguém que viveu alguma superação, alguém que é fundamentado na palavra, que está trazendo resposta para vocês. Então, óbvio, é evidente, gente, que eu costumo falar, e é uma das coisas que mais queima no meu coração, é entender que nós somos filhos que são amados por Deus da mesma forma, mas que são tratados de forma única, né? Então Deus, ele faz muito isso, ele orquestra isso de forma linda. Ele ama a Nath, assim como ele ama a Patrícia, a Rose, a Letícia, a Cleide. Ele ama todas as pessoas que estão aqui, mas ele trata a Nathalie de forma única, né? É uma equidade, né? É uma coisa... Deus, ele entende que eu sou única. Então ele me trata de forma única. Então, quando eu trago palavras aqui, resposta para o coração de vocês, eu sempre falo, né? Algumas pessoas são novas por aqui, então eu vou repetir o que eu sempre falo. Tudo que você escutar, passe pelo filtro da palavra, né? Mas da palavra revelada. Da palavra onde você senta, abre a Bíblia, lê a Bíblia, né? E aí o conhecimento revelado para você, a partir do que o Espírito Santo fala com você, você começa a trazer o filtro das verdades, né? E você não vai cair em vãs doutrinas, e você não vai cair em mentiras, né, anunciadas aqui nas redes sociais. Então, eu posso me equivocar? Posso, sem dúvida nenhuma. Eu posso, às vezes, trazer alguma coisa que eu falo que é da palavra e pode ser da minha alma, porque muitas vezes nós estamos almáticas, né? Nós estamos envolvidas nas nossas emoções e às vezes a gente é conduzido dessa forma. Mas o que é mais importante aqui, gente, é que a prática do conhecimento e da leitura da palavra seja uma realidade da minha vida e da sua vida, né? Assim, você vai ter embasamento para não cair em mentiras ou cair na sua alma, né? Então eu vejo muitas vezes que as pessoas, elas defendem a alma delas, ou seja, as emoções, como a verdade absoluta. E como eu falei na live anterior que não ficou salva, existe um conselho mundano, humanista, que é: faça o que seu coração manda. Se seu coração manda você se separar, separa. Se seu coração está mandando você voltar, volte. Não faça o que seu coração ama. Faça o que a palavra de Deus está mandando você fazer. Então, isso é o mais importante, né? Agora, de fato, quando você vai para o conhecimento da palavra, ele muitas vezes não é agradável, né? Muitas vezes o conhecimento da palavra, ele é um lugar de renúncia, ele é um lugar de abrir mão do seu eu, ele é um lugar da morte da minha vontade para viver a vontade de Deus, né? Então, o que você precisa entender é a que ponto você quer viver a palavra e a que ponto você quer defender as suas emoções, né? E aí, à medida que você continua defendendo as suas emoções, né, aquilo que você fala muito, aquilo que você declara muito, aquilo que você fala como é uma verdade na sua vida, é aquilo que vai pautar os seus dias, né? Você vai andar fundamentado naquilo que a tua boca fala o tempo inteiro. Porque eu sempre falo que se o próprio Senhor construiu o mundo falando,
Nós também construímos coisas falando. Então, se da sua boca sai que, por exemplo, meu marido é mau caráter, ele não muda, eu já tentei, mas ele não muda. Se são essas as palavras que são lançadas da sua boca, é esse o resultado que você vai ter, né? Então, assim, e eu sei, gente, que não é fácil viver essa situação, porque eu também vivi. E eu sei, gente, que é fato e é verdade que conversão, gente, é uma coisa diária. E conversão genuína é uma coisa que está literalmente fundamentado no encontro da palavra, no encontro do indivíduo com a palavra. Então, pensa nisso. Não existe, eu já falei isso várias vezes, eu continuo repetindo, não existe esse negócio, preste atenção, a nossa natureza humana, ela nasce egoísta. Você vê que uma das primeiras palavras que as crianças aprendem a falar é meu, minha, não quer dividir, quer para ela, né? Você vê que isso faz parte da nossa natureza. Então, quando dentro de um casamento as pessoas entram numa aliança sem ter o conhecimento e o fundamento do que é um casamento à luz de quem o criou, lembrando que casamento quem criou foi Deus, não foi o mundo e nem foi o homem, né? Então, se eu entro no casamento sem saber o fundamento dele, ou seja, se eu entro num casamento sem conhecer como é o modus operandi dele, como é que ele faz para subsistir, né? Eu vou vivendo o meu processo humano. Qual é o meu processo humano? Eu quero ser feliz. Eu quero fazer a minha vontade. Então, quando você diz assim, preste atenção, eu perdoei o meu cônjuge e ele voltou a pecar. Eu faço a seguinte pergunta para você. Por que você acha que seu cônjuge vai deixar de fazer a vontade dele, viver o prazer dele, para fazer a tua vontade e te fazer feliz? Por que ele faria isso? Me responde aqui, eu acho que a gente pode até ter essas respostas. Por que você acha que o seu marido vai deixar de ter prazer, deixar de ter alegria no pecado, deixar de ser feliz, porque na cabeça dele a felicidade é ele continuar tendo relacionamento fora do casamento? Por que você acha que ele vai deixar de fazer tudo isso? Ele vai deixar de praticar tudo isso? Porque ele te ama? Bem, ele pode te amar, mas eu te garanto que ele ama mais a ele do que a você. Então, entre fazer você feliz e ele feliz, ele vai se fazer feliz. Então, baseado nisso, por que você acha que ele vai abandonar o pecado? Por que você acha que ele vai deixar realmente a prática do pecado e da vida secular dele? Entende? Porque aí a Rosângela está dizendo aqui, a Maiara, porque eu sou uma boa esposa, fiel, leal a ele. Ok. Maiara, temor do Senhor, porque ele tem que me respeitar e me amar, porque ele ama a Deus. Então, é tudo muito lindo e romântico o que vocês falam, mas essa não é a realidade. Por quê? Porque o que domina esses homens não é o amor ao próximo, porque o amor ao próximo é uma realidade de quem tem Jesus como centro da sua vida. Então, eu te pergunto, Jesus é o centro da vida do seu marido? Ele tem um conhecimento da palavra? Ele é um cara que experimentou a partir de milagres a palavra? Aí, baseado nisso, é que você vai ter respostas, né? Ele teve um encontro com Jesus. Aliás, ele tem encontros diários com Jesus. Então, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, não pecar, não é por quem você é, meu amor. Literalmente, é por um compromisso dele com o céu. Só assim ele vai parar de pecar. Só assim. Então, essa condição que a gente coloca, humana, para uma coisa que é espiritual, é o que muitas vezes continua te aprisionando. Como você está hoje, aprisionada nas suas emoções. Então, as pessoas dizem assim para mim, Nath, existe a possibilidade do Beto voltar a pecar nessa área? Existe. Basta ele não acordar de manhã e se relacionar com Deus. Primeira oportunidade que ele tem, ele vai pecar. Por quê? Porque ele ama ele. Então, o que eu quero que vocês entendam, gente, é que o homem, ele tem por natureza o desejo de viver os seus prazeres, o desejo de viver a sua vontade. Ele acorda todos os dias
para fazer o que ele quer. Ele não acorda todos os dias querendo fazer o que Deus quer. Então, por isso que a palavra de Deus fala que você tem que buscar o reino de Deus e a justiça dele. E todas as coisas serão acrescentadas. Então, quando você fala de busca, fala de um esforço. Né? Eu preciso buscar, é um esforço. Então, todos os dias, para eu permanecer firme em Deus, eu preciso fazer esforço. Esforço de quê? De abrir mão do meu eu. Esse é o esforço número 1. Então, quando eu falo para as pessoas, né, para as mulheres que estão nessa condição, né, como a traição afeta as suas emoções, quando eu falo para as pessoas que o passo número 1 para elas que estão vivendo essa situação é elas viverem as suas próprias curas, é real. Né? Então, você precisa primeiro viver a sua cura. E como é que você vive uma cura? Tendo um relacionamento com Deus, conhecendo a palavra, vivendo e sendo preenchida dessas lacunas que às vezes esses vazios são lá de trás, né? E aí, a partir dessa cura que você vive, é que você começa a fazer um segundo processo que chama-se resgate da sua identidade. Se eu sei quem eu sou em Deus, eu não me movo mais por mim, mas eu me movo pelo que o céu fala. Aí você consegue olhar para a palavra e perceber que é possível praticar a palavra. É fácil? Não. Por que não é fácil, gente? Porque é muito difícil perdoar 70 vezes 7. É muito difícil você orar pela amante. É muito difícil você abençoar o seu marido sabendo que ele vai pecar. É muito difícil você emocionalmente estar abalado e abençoar o seu marido e declarar palavras positivas. É muito difícil, gente. É muito difícil. Mas, se eu tenho em Deus a minha identidade de filha e tudo isso que a Bíblia me apresenta é uma herança, cria-se dentro de mim a possibilidade de acessar essa herança, né? E conquistar todos os dias esse lugar. Então, o que eu quero, por isso, gente, que eu falo para vocês que não é fácil, mas é possível. Então, não coloque a sua fé na facilidade. Coloque a sua fé na possibilidade. Entende? Aí você vai construindo todos os dias um passo a passo para viver tudo isso. Todos os dias você vai vivendo. Gente, e caminhar fundamentado nas coisas eternas, tem dias que vai ser assim, andando na possibilidade do impossível, né? Haja visto que quando os discípulos perguntam ali para Jesus nos evangelhos, eu sempre confundo se é Lucas ou se é Mateus, que ele fala sobre o perdão, Jesus disse assim, não é até 7 vezes, mas é até 70 vezes 7. Os discípulos olham para ele e falam, Senhor, então aumenta-nos a fé. Então você percebe que a fé é o que constrói dentro de você a possibilidade de trazer as coisas eternas para a terra, né? Então, baseado nisso, é que eu quero te inspirar, né, a sair da condição, né? Obrigada, gente. Aqui já teve gente que respondeu, né? Que é Mateus. Eu não sei o endereço decorado, não, gente. Mas existe a possibilidade e você precisa se mover a partir dessa possibilidade. Então, saia da condição de ser movida pelas emoções, viva o seu processo da cura, viva o seu processo do seu resgate da identidade, né? Fundamente todos os dias o seu tempo, o seu conhecimento da palavra, né? E aí, a partir do que você vai viver, eu te garanto que o próprio Espírito Santo vai te dar as estratégias da reconstrução do seu lar. Entende? O problema é que a gente quer reconstruir sem fundamentar. Não tem como edificar, se não tem como levantar a parede se não tiver edificação. Como é que pode ser tão lindo? Então, eu sei, gente. Eu sei que vai ter um bocado de gente aqui que vai dizer assim, Nath, a Nath é louca. Né? Como eu já ouvi aqui, já teve um pastor aqui que disse, não pode, o marido perdoou, tem que abandonar. Tá tudo bem, gente. Provavelmente ele teve um pai, provavelmente ele teve, sei lá, quem criou ele, uma pessoa que feriu ele profundamente nesse lugar. Ele viu a mãe sofrer alguma situação desse tipo e que ele não superou. Então a condição dele é justiça humana. E tá tudo bem, né? Então assim,
dá um pé na bunda, esse cara não vale nada, é mau caráter. É o que muitas pessoas pregam. Eu vivi uma transformação profunda. Meu marido viveu uma transformação profunda. Então nós acreditamos em transformação de pessoas, né? E eu sempre falo que dentro da minha casa, eu tive o privilégio de conhecer muitos homens que entraram na minha casa, né? Onde eles foram ministrados. Prostitutos, adúlteros, mau caráter, como o mundo fala, traía a mulher inúmeras vezes, bebia, fazia dívida, jogavam, e que hoje são, inclusive, grandes homens de Deus e pastores. Então, se os meus olhos viram o que aconteceu na minha casa, e eu já vi o que centenas de pessoas que eu já acompanhei viveram, eu continuo me movendo pelo que eu vi e pelo que eu creio, né? E eu creio sim em mudanças, né? Eu creio sim em transformação. E tá tudo bem para quem não acredita, né? Eu sei que os dedos digitam aquilo que tá cheio o coração, né? Aqui nas redes sociais. Então tá tudo certo. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se você viveu alguma dessa situação, viva a sua cura. Busque sua cura, né? Eu fiz uma live que tá lá no meu canal do YouTube que eu falo para as mulheres: pare de orar pelo seu marido. Pare de orar pelo seu cônjuge, né? Cuide você, ore por você, mude a sua vida. E eu te garanto que quando o próprio Senhor achar um lugar na sua vida de uma grande mudança, quando o Senhor vê a sua transformação, quando Deus vê que você tirou a sua própria vida, ou a sua dor como eixo da sua vida, ou o seu cônjuge colocou ele, tudo volta para o seu lugar de forma linda, né? Tudo volta para o seu lugar de forma linda. Não seja governada pelas suas emoções. Não seja governada pelo pecado do seu marido. Não seja governado por um homem em pecado. Isso sim é loucura, né? Então, se a própria palavra de Deus fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, fundamente a sua vida nessa palavra. O choro pode vir uma noite, mas comece a declarar: Senhor, quando eu acordar amanhã, eu vou acordar feliz. Porque o Senhor é a minha alegria. Porque não é dinheiro, porque não é marido, porque não é casamento. Não é isso o fundamento da minha alegria. A minha alegria está no Senhor, né? A minha força está no Senhor. Então, a partir do momento que isso for uma realidade da sua vida, né, eu tenho certeza absoluta, gente, que o Senhor vai colocar cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar. E há aquelas coisas que trazem um aprisionamento para a tua vida não vão te aprisionar mais. Aquilo que acabava com teus dias e tuas noites não vai acabar mais. Por quê? Porque você vai se mover pelo que Deus fala. Amém? E é isso. Espero ter contribuído para o coração de vocês aqui nas redes sociais. Terça-feira, esse horário, nós temos live, trazendo resposta para os corações, baseado em muitas perguntas que vocês mandam aqui. Tá bom? Quem for de Brasília, eu já quero convidar. Dia 9 e 10 nós vamos ter o Bazar da Nath, muita coisa linda para adulto, para criança, coisa para casa. Então, se prepara, será presencial. Nós estamos vendo a possibilidade de ser também online. Não vai ser fácil, mas nós vamos tentar. Mas eu espero que quem é de Brasília possa estar comigo lá na sexta e no sábado. Eu vou passar o endereço, no meus stories já tem o endereço de vocês estarem comigo nesse bazar, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe vocês e até lá. Tchau!